Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 469, perseguindo um cachorro diante dessa vontade malévola. A vontade marcial do cavaleiro fantasma e dos outros não teve capacidade de resistir. Além disso, ao se depararem com essa aura, sua consciência parecia completamente indefesa. Essa vontade malévola era o inimigo de todos os humanos, tornando-os totalmente incapazes de resistir. Fang Qian, Hildebrand, o cavaleiro fantasma, o guerreiro da morte e o leão enfurecido, todos caíram frouxamente no chão. Eles perceberam que sob o impacto malévolo da força de vontade, seus conjuntos de consciência estavam em pedaços. Isso significava que eles não eram mais capazes de circular as ondas e o método de cultivo mental em suas mentes. Era porque quando eles tentavam fazer isso, uma dor tremenda atacava suas mentes. Nesse momento, eles não podiam mais utilizar força extraordinária. Devido à imensa dor em seus cérebros, até mesmo seus membros pareciam estar fora de controle. Eles só podiam observar a imagem do número 10 sublinhado que se refletia no espelho e ver qual seria seu próximo passo. Fang Qian olhou para aquela figura vermelha carmesim em descrença. Que diabos é esse monstro? Por que temos diferenças tão grandes em termos de ataques de consciência? Como uma segunda transição mágica imprime guerreiro, ela não passou por tantos níveis quanto os cavaleiros outorgados. No entanto, com a ajuda do poder do Deus do Mal, ela não estava muito longe dos cavaleiros confederados do mesmo nível em termos dos 5 atributos ou outras habilidades e técnicas. Ela pode até ser ainda mais forte devido à presença do Deus do Mal. No entanto, agora, confrontada com o ataque de consciência do número sublinhando 10 sublinhado, ela não tinha como resistir. Além disso, como ela não moderou sua vontade marcial da maneira que os cavaleiros da outorga fizeram quando romperam as 10 barreiras celestiais passo a passo, sua resistência ao impacto da força de vontade malévola foi ainda mais fraca. O leão enfurecido gritou: o que diabos é esse impacto de força de vontade? É como se estivesse nos restringindo naturalmente. O cavaleiro fantasma também não acreditou. Mesmo a uma distância de 5 quilômetros, ele é capaz de nos imobilizar com apenas um único pensamento. Como diabos ele fez isso? O semblante de Fang Qian ficou cada vez mais sombrio quando ela percebeu que era incapaz de focar sua concentração. A vertigem que atingiu sua cabeça impediu de controlar a força extraordinária de seu corpo. É como se essa habilidade naturalmente reprimisse os humanos. Quando Fang Qian olhou para a imagem do número sublinhado 10 sublinhado refletida no espelho, seus olhos se encheram de profundo terror. Se isso continuar, seremos todos mortos. Depois de engolir o demônio celestial, o número sublinhando 10 sublinhando se virou para olhar para Fang Xingjian e disse: garoto, por que um cheiro detestável vem de você? Fang Xingjian sentiu a excitação da intenção da espada da evolução celestial e acenou com a cabeça enquanto perguntava: o que você é? Você é uma cobaia que as pessoas nesta base criaram. Cobaia? O número sublinhando 10 sublinhado abriu um sorriso extremamente desdenhoso e disse: criado por gente como eles. Eles são apenas um bando de palhaços que por acaso me acordaram. Ele então olhou para o rosto de Fang Xingjian e abriu um sorriso maligno. Deixe-me provar você primeiro. No momento seguinte, uma vontade malévola brotou na mente de Fang Xingjian. Era como aquela vontade malévola que estava naquele osso espinhal de nível divino da outra vez. A vontade exalava um horror terrível e uma maldade que deixaria alguém imóvel, como se quisesse destruir todas as coisas maravilhosas do mundo. No entanto, em comparação com a vontade malévola naquele osso espinhal de nível divino do passado, a intensidade dessa vontade malévola era claramente muito mais fraca. Embora Fang Xingjian se sentisse horrível, não foi tão difícil de se defender quanto da vez anterior. Sob esse impacto de força de vontade, ele ainda poderia se mover, bem como ativar a intenção da espada da evolução do céu, como havia feito na vez anterior. Sentindo a batalha cada vez mais intensa vindo da intenção da espada da evolução do céu,
Fan Xingjian não a suprimiu e, em vez disso, deixou-a se mover como desejava. Então, no momento seguinte, a intenção da espada jorrou de sua mente e invadiu a consciência do número sublinhado 10 sublinhado. Se o impacto malévolo da força de vontade do número sublinhado 10 sublinhado era algum tipo de repressão biológica na maioria dos humanos, então a intenção da espada volitiva do céu era algo semelhante a um inimigo natural do número sublinhado 10 sublinhado. Em menos de um segundo depois que a intenção da espada da evolução celestial entrou na consciência do número sublinhado 10 sublinhado, o número sublinhado 10 sublinhado imediatamente agarrou sua cabeça e soltou um grito agonizante. Ele só podia sentir que as memórias, consciência, instintos e outras informações em seu cérebro estavam sendo agitadas em uma confusão completa. Surtos de vontade malévola queriam revidar. No entanto, antes da intenção da espada da vontade celestial, eles eram como manteiga derretida e eram cortados em fragmentos facilmente. Ah! O número sublinhado 10 sublinhado soltou um grito surpreendente. O que é isso? No momento seguinte, o número sublinhado 10 sublinhado suportou a agonia vindo de sua cabeça e avançou em direção a Fan Xingjian, com sua figura trazendo incontáveis pós-imagens vermelhas carmesim. Diante do contra-ataque do número sublinhado 10 sublinhado, o corpo de Fan Xingjian tremeu levemente. Então ele desapareceu completamente, deixando para trás apenas inúmeros fluxos de luz de espada varrendo o corpo de número sublinhado 10 sublinhado. A espada de obscuridade astral foi ativada. A espada longa de Fan Xingjian avançou em direção ao número sublinhado 10 sublinhado sem parar. Sob fluxos de luz de espada, Fan Xingjian uma vez mostrou seu incomparável cultivo de artes de espada. O aspecto mais poderoso da espada de obscuridade astral era que ela permitia ao usuário esconder seu corpo físico entre as lacunas espaciais e ficar em um estado quase invencível. No entanto, os poderes de ataque do usuário seriam relativamente mais fracos em um grau enorme. Mesmo o chefe supremo, que era um grande talento nas artes da espada, não conseguiu continuar trabalhando para melhorar a espada da obscuridade astral depois de criá-la. Em vez disso, ele teve que usar a espada de obscuridade astral em conjunto com outras técnicas de espada. No entanto, tudo isso era muito fácil para Fan Xingjian. Ao mesmo tempo em que a Astral Obscurity Sword foi ativada, o Prodigious Demolition Sword Zik também foi ativado. Com o desaparecimento do corpo de Fan Xingjian, além dos muitos golpes de espada, também houve inúmeros fluxos de luz de espada de demolição pousando no corpo de número sublinhado 10 sublinhado. Naquele instante, a carne e o sangue do número sublinhado 10 sublinhado continuaram a se espalhar em todas as direções. Sob os impactos da espada de obscuridade astral de Fan Xingjian e do físico de espada de demolição prodigiosa, seu poderoso corpo físico, que podia suportar e absorver vários impactos, não tinha meios de resistir. O número sublinhado 10 sublinhado só poderia continuar a resistir ao dano físico no nível das partículas físicas. Então a consciência do número sublinhado 10 sublinhado tornou-se sombria e seu corpo continuou a ser cortado. Ele nem sabia onde estava seu oponente, então ele não podia nem lançar nenhum ataque. Soltando um berro chocado e apavorado, número sublinhado 10 sublinhado sabia que isso não poderia continuar. Ele convocou todas as suas forças e se dirigiu mais fundo na base. PFFT, PFFT. Fluxos de intenção de espada penetraram em seu cérebro, mas ele usou todo o seu poder na tentativa de suprimi-los e curar a si mesmo. Atrás dele, várias dezenas de fluxos de luz de espada de demolição pousaram nele intermitentemente, seguindo de perto atrás dele. Eles cortaram seu corpo continuamente, enviando sangue e respingos de carne. No entanto, a vitalidade do número sublinhado 10 sublinhado era muito forte.
Mesmo que ele estivesse sendo cortado incessantemente pela luz da espada de demolição, isso esgotava apenas 40% da estrutura de seu corpo e ele ainda podia se mover normalmente. Assim como um tanque avançando, ele quebrou camadas de paredes e até cavou camadas de rocha. Ele continuou a se aproximar de Fang Qian e dos outros. Os guardas que ele finalmente encontrou em seu caminho eram como pequenos insetos, diretamente esmagados pelas ondas de choque das duas pessoas que passavam. Os dois nem tiveram que prestar atenção especial aos guardas. No posto de comando, todos suavam frio ao ver a imagem refletida no espelho. Fang Xingjian. Como é possível que ele possa executar a espada de obscuridade astral do chefe supremo? Hildebrand falou com espanto. Será que o chefe supremo e os outros? Não vamos nos preocupar com isso por enquanto, o cavaleiro fantasma disse ansiosamente. Eles estão vindo. Fang Qian olhou para os fluxos de luz da espada na imagem. Ela estava achando difícil acreditar que o número sublinhado 10 sublinhado, que poderia derrotá-los facilmente a uma distância de 5 quilômetros, estava sendo perseguido como um cachorro por Fang Xingjian. Além disso, tinha sido apenas mais cedo que eles ainda estavam pensando em como lidariam com este Fang Xingjian. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 470. Evoluir. Enquanto todos no posto de comando ficaram surpresos com as performances de Fang Xingjian e número sublinhado 10 sublinhado, uma parede atrás deles tremeu furiosamente. Então uma grande parte da parede começou a sair. À medida que se projetava até o seu limite, a superfície de toda a parede começou a se estilhaçar e desenvolver muitas rachaduras profundas. Isso continuou até que um punho saiu do centro das rachaduras, criando um grande buraco no meio da parede. Ao entrar e olhar para as 5 pessoas que haviam caído no chão, o olhar do número sublinhado 10 sublinhado estava cheio de emoção. Ele saltou impacientemente em direção ao cavaleiro fantasma, mordendo e quebrando seu pescoço. Mesmo que o lamentável cavaleiro fantasma fosse um semideus que alcançou um nível de perfeição, ele não conseguiu liberar nem mesmo um indício de força extraordinária depois de ser atingido pelo impacto malévolo da força de vontade. Embora estivesse à beira da morte, seu corpo físico, que havia atingido uma perfeição em sementes especiais, desencadeou uma explosão explosiva de energia poderosa. O cavaleiro fantasma continuou a dar tudo de si, lutando e revidando. Ele quase causou o colapso de todo o posto de comando, mas ainda assim não conseguiu ferir o número sublinhado 10 sublinhado e acabou tendo grande parte de seu corpo devorado. Depois de engolir um semideus que alcançou um nível de perfeição na área de sementes especiais e, portanto, tinha um corpo contendo poder ilimitado. O corpo do número sublinhado 10 sublinhado, que estava em um estado patético, começou a se recuperar rapidamente. Até mesmo sua força física aumentou mais uma vez. Este era o verdadeiro poder do número sublinhado 10 sublinhado. Engolindo coisas vivas, especialmente os corpos dos humanos, ele poderia aumentar rapidamente seu poder. Em menos de um segundo, ele comeu o cavaleiro fantasma completamente. Então, com outro ataque, ele agarrou o desesperado leão enfurecido. Este ex-espião dos Taolion Kingdom agora era como um bebê indefeso antes do número sublinhado 10 sublinhado. O leão enfurecido socou e chutou freneticamente no número sublinhado 10 sublinhado. No entanto, quando os sons de colisão de bang bang soaram e o corpo do número sublinhado 10 sublinhado continuou a tremer incessantemente, todo o poder dos ataques do leão enfurecido foi completamente absorvido e negado. Os ataques não conseguiram parar o número sublinhado 10 sublinhado nem por uma fração de segundo. A boca do número sublinhado 10 sublinhado se abriu a uma velocidade inacreditável, até que ficou quase tão larga quanto a largura do corpo do leão enfurecido, e ele engoliu toda a parte superior do corpo do leão enfurecido. Enquanto o número sublinhado 10 sublinhado exercia força em seus dentes, o leão enfurecido soltou gritos frenéticos e aterrorizados.
Então o corpo do leão enfurecido continuou a ser quebrado e engolido pelo corpo do número sublinhado 10 sublinhado. Naquele instante, o leão enfurecido já havia liberado explosivamente todo o poder de seu corpo e começou a lutar. Sons intensos de explosões continuaram ecoando do corpo do número sublinhado 10 sublinhado, e mais de 100 ou até 1000 impressões de socos surgiram na superfície de sua pele. Seu corpo continuou a se expandir e encolher, mas a frequência começou a diminuir com o tempo. Então, sob o olhar aterrorizado de Fang Qian, a cabeça ensanguentada do leão enfurecido saiu da boca do número sublinhado 10 sublinhado. Salve! Salve-me! O rosto do leão enfurecido, que estava coberto de lágrimas e sangue, estava cheio de completo desespero. No entanto, ele acabou sendo empurrado para trás pelo número sublinhado 10 sublinhado, que estava sorrindo. Um som alto de deglutição emergiu do número sublinhado 10 sublinhado. Depois de engolir consecutivamente 2 especialistas humanos, suas feridas físicas se recuperaram completamente. Além disso, sob os olhares atônitos e horrorizados de Hildebrand e Fang Qian, o corpo de número sublinhado 10 sublinhado tremeu abruptamente por um momento. Até parecia haver indícios de eletricidade se estendendo lentamente de seu corpo. Muitas veias verdes cobriam seu pescoço e sua coluna se projetava proeminentemente. Fang Qian disse surpreso: "O que aconteceu? O que aconteceu com ele?" Ela olhou para Hildebrand, que balançou a cabeça atordoado e disse inconscientemente: "Vendo isso, porque parece que ele está aumentando a resistência de seu corpo e cultivando seus trovões celestiais e forças de magnetismo terrestre." No entanto, no momento seguinte, uma cena ainda mais surpreendente apareceu. Os olhos do número sublinhado 10 sublinhado brilharam e raios de luz que eram como um esmalte de 7 cores apareceram em seus olhos. Esta era a técnica de ilusão do Cavaleiro Fantasma. Fang Qian então olhou para as mãos do número sublinhado 10 sublinhado. Eles mudaram de forma no instante seguinte. Os músculos de suas mãos se contraíram e se alongaram. Então muitas garras afiadas se projetaram de suas pontas dos dedos. Esta é a técnica do leão enfurecido, as garras do rei da besta do reino do leão de aço. Ela pode mudar instantaneamente a estrutura das mãos do usuário a partir da superfície das partículas físicas do usuário. As mãos ganhariam um aumento em nitidez e velocidade, a capacidade de veneno, bem como induzir paralisia e outros efeitos. O Seolion Kingdom, um grande país no norte, pode ser considerado o país com o maior nível de maestria e prevalência no uso de técnicas de metamorfose no mundo. Seus especialistas tendiam a ser capazes de mudar a forma de seus corpos repetidas vezes, ganhando muitas habilidades que não tinham antes. Vendo o número sublinhado 10 sublinhado executar as técnicas pertencentes ao Cavaleiro Fantasma e ao Leão Enfurecido, um pensamento aterrorizante apareceu na mente de todos. Então, no momento seguinte, a estranha risada do número sublinhado 10 sublinhado ecoou nas mentes das 3 pessoas restantes. Seu palpite está correto. Além de se destacar no impacto da força de vontade, a verdadeira habilidade do meu corpo físico é evoluir continuamente e aumentar a força envolvendo repetidamente outras pessoas. Há até uma pequena chance de ser capaz de roubar suas técnicas. Desde que eu tenha tempo suficiente, sou invencível. Ouvindo a mensagem número sublinhado 10 sublinhado enviada à sua consciência, Fang Qian, Hildebrand e até mesmo o Guerreiro da Morte, que mantinha um rosto inexpressivo como uma montanha de gelo, começaram a mostrar sinais de desespero em seus rostos. Os ataques de consciência do número sublinhado 10 sublinhado podem selar a força extraordinária dos semideuses que atingiram um nível de perfeição, enquanto as habilidades de seu corpo físico podem continuar a evoluir enquanto ele engole seus alvos uma e outra vez. Ele poderia até roubar incessantemente as técnicas dos outros. Como diabos um monstro desses surgiu? Ele não é mais humano. Não. Ele é o inimigo de todas as criaturas vivas.
Fang Qian começou a berrar furiosamente em seu coração. Aos olhos dela, desde que ele tivesse tempo suficiente, o atual número sublinhado 10 sublinhado se tornaria um exterminador de monstros que poderia destruir todo o mundo humano e matar inúmeros especialistas humanos. Em sua mente, ela não estava pensando em como poderia sobreviver a essa situação, mas sim em como poderia passar essa informação. Devemos informar os especialistas de nível divino e deixá-los matar este monstro completamente antes que ele tenha amadurecido completamente. No momento, ela não se importava mais com coisas como benefícios, influências e clãs. Neste momento, Fang Qian estava enfrentando o que parecia ser uma crise em relação à sobrevivência de toda a população humana. O número sublinhado 10 sublinhado abriu um sorriso brutal e, com outro leve salto, saltou em direção ao Guerreiro da Morte. No entanto, quando ele estava prestes a atacar o Guerreiro da Morte, parecia haver uma miríade de luzes de espada passando no espaço vazio. Clank, 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 clank. Houve sons dos feixes de luz da espada colidindo contra o braço que número sublinhado 10 sublinhado havia estendido. Embora eles não tenham conseguido cortar o braço de número sublinhado 10 sublinhado, eles conseguiram parar seu ataque. Olhando para a ferida de aproximadamente 1 polegada de profundidade em seu braço, o número sublinhado 10 sublinhado caiu na gargalhada. Idiota, você já está muito atrasado. Agora, a densidade do meu corpo não está mais em um nível que você pode destruir tão facilmente. O número sublinhado 10 sublinhado levou apenas alguns segundos para engolir 2 especialistas, enquanto a velocidade do movimento de Fang Xingjian entre as lacunas espaciais diminuiu significativamente em comparação com sua velocidade normal. Isso o levou a perder a cena anterior, durante a qual o número sublinhado 10 sublinhado engolfou 2 pessoas. Enquanto ele permanecia dentro das lacunas espaciais, as sobrancelhas de Fang Xingjian se levantaram levemente. Mais cedo, quando ele lançou um golpe de espada, ele queria cortar o braço de número sublinhado 10 sublinhado. No entanto, mesmo depois que a luz da espada de demolição foi completamente esgotada, ele só conseguiu deixar uma ferida de cerca de 1 polegada de profundidade. E pensar que depois de todas as lutas e engolfamentos, o número sublinhado 10 sublinhado passou por uma evolução. Através da densidade muito aumentada do prodigioso físico de espada de demolição em seu corpo, o número sublinhado 10 sublinhado evitou o efeito de demolição da luz da espada de demolição de Fang Xingjian. Como tal, apenas uma pequena parte do corpo do número sublinhado 10 sublinhado sofreu danos. O número sublinhado 10 sublinhado balançou o braço e a ferida começou a desaparecer em uma velocidade visível. Com o aparecimento da luz da espada piscando, brilhos de esperança começaram a iluminar os olhos de Fang Qian. No entanto, quando ela viu a reação do número sublinhado 10 sublinhado, toda aquela esperança se transformou em desespero. Mesmo Fang Xingjian não é capaz de matá-lo. No entanto, sabendo que Fang Xingjian, que poderia executar a espada da obscuridade astral, havia chegado, ela se sentiu segura. Ela sabia que, embora Fang Xingjian ainda não fosse páreo para o número sublinhado 10 sublinhado, pelo menos, o número sublinhado 10 sublinhado também não seria capaz de pegar Fang Xingjian. Pensando nisso, ela imediatamente gritou alto: Fang Xingjian! Este monstro pode evoluir engolindo outros e pode roubar suas técnicas comendo-os. Você deve encontrar uma chance de informar o primeiro príncipe e o segundo príncipe. Se ele não for erradicado antes de amadurecer completamente, todo o mundo humano enfrentará uma grande crise. O número sublinhado 10 sublinhado não parou Fang Qian e, em vez disso, olhou para esta cena com um sorriso e um brilho estranho brilhando em seus olhos. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 471 Matar. Quando Fang Xingjian viu Fang Qian, uma pitada de espanto brilhou em seus olhos.
Ele não esperava que o clã Fang da Terra já tivesse dado as mãos ao primeiro príncipe. Fang Qian, Hildebrand e o Guerreiro da Morte olharam ansiosamente para o número sublinhando 10 sublinhado. Um brilho frio irrompeu dos olhos do número sublinhando 10 sublinhado e uma luz luminosa explodiu de todo o seu corpo. Garoto, venha o que? Você não estava se divertindo me perseguindo? Uma aura arrogante brotou do rosto de número sublinhando 10 sublinhado. Ele abriu as mãos e olhou para o espaço ao redor, como se estivesse esperando que Fang Xingjian atacasse mais uma vez. Eu já quebrei sua técnica de espada. Quando eu colocar minhas mãos em você, eu vou te rasgar em tiras e te grelhar para comer. Embora o número sublinhando 10 sublinhado parecesse muito arrogante, ele estava extremamente ansioso. Que tipo de técnica de espada esse garoto executou? Por que não consigo encontrar nenhum vestígio dele? Eu devo assustá-lo. Caso contrário, se eu permitir que ele continue me encarando, me perseguindo e cortando, não importa o quão forte seja minha vitalidade, não poderei me segurar. Os olhos do número sublinhando 10 sublinhado se estreitaram. Ele sabia que agora, quanto mais forte sua aura, maior a possibilidade de que a outra parte se assustasse. O corpo inteiro do número sublinhando 10 sublinhando se contorceu quando ele ativou a técnica de matar do leão enfurecido, transformação do Homem-Leão. Todos os músculos de seu corpo continuaram a tremer, mudando de forma continuamente enquanto suas juntas ficavam mais grossas. Correntes de sangue brotaram de várias partes de seu corpo, parecendo incontáveis asas. Seus dentes caninos alongaram-se para mais de 10 centímetros de comprimento. Numerosos fios de cabelo que tinham defesas comparáveis às armas divinas superiores brotaram, transformando-o completamente em um homem-leão. Conforme ele movia suas mãos, garras semelhantes a metal de mais de 10 centímetros cresceram. Eles se chocaram uns contra os outros com sons metálicos. Muito bom. Este é o tipo de poder que eu quero. A expressão de Fang Qian mudou e até mesmo Hildebrand não pôde deixar de dizer. Ele pode até usar a transformação do Homem-Leão do Reino do Leão de Aço. Essa técnica de matar pode dobrar o poder explosivo e a defesa do usuário, no mínimo. Este monstro. Se isso continuar, então realmente não haverá ninguém que possa reprimi-lo. O número sublinhando 10 sublinhado abriu um sorriso satisfeito e gritou de novo. No entanto, nenhuma luz de espada brilhou mais. Embora Fang Qian esperasse que Fang Xingjian pudesse sair para informar o primeiro príncipe e o segundo príncipe, quando ela, Hildebrand e o Guerreiro da Morte viram essa cena, todos sabiam que se isso continuasse, eles estariam condenados. Expressões de desespero começaram a aparecer em seus rostos e até o número sublinhando 10 sublinhado assentiu interiormente. Ele realmente se assustou comigo? Então, vamos experimentar um pouco mais. O número sublinhado 10 sublinhado gradualmente percebeu quão aterrorizante era a técnica de espada da outra parte. E vinha sem aviso, pegando o oponente desprevenido. Era como uma espada longa que estava constantemente pendurada acima de sua cabeça, constantemente lhe dando ondas de ameaças. Se eu tiver oportunidade, devo comer esse garoto e aprender sua técnica de espada. Pensando nisso, ele abriu seus 5 dedos e declarou friamente, se ele escapou, que assim seja. Vou comer vocês 3 primeiro. Com um flash, ele disparou em direção ao Guerreiro da Morte. No entanto, neste momento, a luz da espada no ar explodiu mais uma vez. Desta vez, explodiu diretamente nos olhos do número sublinhando 10 sublinhado, transformando-os em pó. Um grito agonizante de abalar o mundo soou e o número sublinhado 10 sublinhado lutou freneticamente enquanto arranhava loucamente em todas as direções. Acompanhado por uma série de imagens posteriores, as lâminas aéreas que suas garras faziam quando cortavam a mesa, as cadeiras, as paredes e o chão ao redor, transformando tudo em pedaços. O Diato Warrior mais próximo a ele também foi cortado em inúmeros fragmentos. No entanto, ataques como esses não conseguiram atingir Fang Xingjian.
que estava disparando entre as lacunas espaciais. Assim como o número sublinhado 10 sublinhado estava atacando loucamente de volta, uma luz de espada brilhante explodiu em seus olhos mais uma vez, transformando-se em muitas espadas minúsculas que cavaram mais fundo em suas órbitas oculares. Era como se eles quisessem entrar no cérebro do número sublinhado 10 sublinhado e causar estragos por dentro. Foi só depois de um bom tempo que o número sublinhado 10 sublinhado finalmente pensou em usar as mãos para bloquear os olhos. Isso deixou inúmeras marcas de espada em suas palmas, mas ele conseguiu bloquear o ataque de Fan Xingjian em seus olhos. E pensar que esse garoto pensou em uma coisa dessas? É verdade que muitas partes do corpo não podem ser mudadas. Por exemplo, os globos oculares. Se a densidade deles fosse alterada, eles não seriam capazes de realizar suas habilidades normais. Sentindo as ondas de luz da espada roçando para frente e para trás na superfície de seu corpo, o número sublinhado 10 sublinhado bufou friamente enquanto enrijecia todo o seu corpo, encolhendo-se em uma bola para receber passivamente os ataques de Fan Xingjian. Garoto, você não vai conseguir me matar. Assim que você esgotar toda a sua energia hoje, eu vou procurar sua família e seus amigos e comê-los todos. No entanto, parecia que Fan Xingjian não tinha ouvido nada. A luz da espada explodiu em ondas, roçando a superfície do corpo do número sublinhado 10 sublinhado. As ondas pareciam raspar a pele de número sublinhado 10 sublinhado, camada por camada. Como ele estava constantemente sob o ataque da espada de obscuridade astral, o número sublinhado 10 sublinhado só podia mover a maioria das partículas físicas em seu corpo em direção à superfície, a fim de aumentar a densidade de sua pele, para que ele pudesse se defender da demolição de Fan Xingjian. Luz da espada. No entanto, como Fan Xingjian continuou a executar a espada de obscuridade astral, o movimento da luz da espada tornou-se cada vez mais astuto e suave, suas proezas cada vez mais fortes também. Anteriormente, era como se várias centenas de espadas tivessem cercado o corpo de número sublinhado 10 sublinhado. No momento seguinte, eles se transformaram em uma miríade de elementos atacantes de luz de espada. Depois de mais 2 a 3 segundos, a luz da espada começou a se torcer e mudar, disparando em todas as lacunas do corpo do número sublinhado 10 sublinhado. O último não teve escolha a não ser selar as 7 aberturas em sua cabeça enquanto resistia desesperadamente aos ataques. No entanto, a melhoria nas artes da espada de Fan Xingjian em um período tão curto de tempo ainda o deixou extremamente surpreso. Ele não sabia que Fan Xingjian estava nivelando sua espada de obscuridade astral. No momento seguinte, a luz da espada desapareceu de repente. Assim que o número sublinhado 10 sublinhado pensou que Fan Xingjian havia desistido e estava se preparando para rir, raios de luz da espada penetraram explosivamente sob sua pele. O que? A luz da espada de demolição de Fan Xingjian explodiu diretamente no corpo do número sublinhado 10 sublinhado. Foi porque em tão pouco tempo, sua espada de obscuridade astral já havia superado em muito a do chefe supremo, atingindo um nível 40 sem precedentes. No nível 40, a espada de obscuridade astral pode penetrar diretamente através do material físico através de lacunas espaciais, explodindo de dentro de qualquer célula física. Isso significava que a atual espada de obscuridade astral de Fan Xingjian não apenas permitia que ele se defendesse de ataques lançando-se em lacunas espaciais, mas seus ataques podiam até se relacionar diretamente com o interior de substâncias físicas. Para lutar contra Fan Xingjian, o número sublinhado 10 sublinhado aumentou a densidade na superfície de seu corpo. Isso tornou a superfície de seu corpo qualitativamente mais forte do que todas as outras partes de seu corpo, tornando muito difícil para alguém destruí-lo ou penetrá-lo. No entanto, os vários órgãos de seu corpo tornaram-se muito mais fracos.
A explosão abrupta do Prodigious Demolitions Orbs e que fez com que quase todos os órgãos internos do corpo do número sublinhado 10 sublinhado se transformassem em poças de sangue. Não eram apenas as técnicas de espada de Fan Xingjian. A intenção da espada da vontade celestial também explodiu simultaneamente, jorrando loucamente pela consciência do número sublinhado 10 sublinhado e cortando sua consciência em pedaços. Número sublinhado 10 sublinhado vomitou uma grande quantidade de sangue no momento seguinte, sob os olhares apavorados e atônitos de Fang Qian e Hildebrand. Todo o seu corpo foi envolto por camadas empilhadas de luz de espada. Ao mesmo tempo, a intenção da espada da evolução celestial explodiu ondas de brilho excitado, destruindo loucamente a vontade malévola do número sublinhado 10 sublinhado. No final, o número sublinhado 10 sublinhado ficou apenas com uma camada de uma casca externa enquanto ele permanecia rígido no ar. Além da superfície da pele do número sublinhado 10 sublinhado, todas as outras partes de seu corpo foram completamente destruídas. A intenção da espada da vontade celestial retornou à mente de Fan Xingjian com uma sensação de satisfação. No momento seguinte, Fan Xingjian apareceu diante de Fang Qian, olhando para ela sem expressão. Este olhou para ele, por sua vez, com um olhar aterrorizado. No entanto, no momento seguinte, Fang Qian de repente riu alto. Fan Xingjian, eu não esperava que você fosse capaz de progredir para este nível em apenas meio ano. Por outro lado, Hildebrand olhou para Fan Xingjian atordoado. Todos os tipos de pensamentos correram descontrolados em sua mente, em completo caos. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 472. Todos os tipos de notícias e pensar que Fan Xingjian matou sozinho o número sublinhado 10 sublinhado com tanta facilidade. Ele pensou em como, desde o início, Fan Xingjian perseguiu e cortou o número sublinhado 10 sublinhado como um pai batendo em seu filho. Pensando em como Fan Xingjian havia destruído toda a base, sozinho, com sua espada, Hildebrand tinha uma expressão amarga. De repente, ele olhou para Fan Xingjian e perguntou: Fan Xingjian, você encontrou meu avô, o chefe supremo e os outros? Como é que você pegou a espada de obscuridade astral do chefe supremo? Fan Xingjian respondeu com indiferença: além do chefe supremo, matei todos os outros. Hildebrand olhou para Fan Xingjian com descrença, olhos arregalados. Parecia que todo o seu mundo havia desabado. No entanto, com as habilidades que Fan Xingjian exibiu, Hildebrand acreditava que Fan Xingjian seria capaz de fazê-lo. Seu avô foi o ex-governador do continente de Base e pode ser considerado o pilar de seu clã. E pensar que agora ele havia sido morto por Fan Xingjian. Isso o fez sentir que todas as esperanças se foram e que o futuro de seu clã era precário. O que o deixou muito mais enfurecido foi que, ao olhar para Fan Xingjian, ele não conseguiu nem reunir um pingo de coragem para enfrentá-lo. Muito poderoso, Fan Xingjian é muito poderoso. Mesmo se eu fizesse tudo, mesmo se eu mobilizasse todo o nosso clã, seria apenas uma missão suicida. Fan Xingjian lançou um olhar para Hildebrand e disse: você quer se vingar? Olhando para o semblante sombrio de Hildebrand, Fan Xingjian disse: seu avô veio para me matar. Claro que tive que matá-lo. Quanto a você, você conseguiu que Ti não me trouxesse problemas. Claro que terei que lhe ensinar uma lição também. Dizendo isso, Fan Xingjian apontou com os dedos da espada e Hildebrand foi cortado na cintura. No entanto, como esperado do aluno classificado em segundo lugar na academia, Hildebrand não quis exibir nenhum sinal de fraqueza diante de Fan Xingjian. Mesmo sentindo tanta dor que veias verdes brotavam em sua testa, ele não gritou uma única vez. Fan Xingjian acenou com a cabeça e disse: nada mal. Eu apenas deixei você sentir o gosto da dor. Embora esta lesão seja dolorosa, com o seu cultivo, você será capaz de se regenerar. Eu vou deixar o que você fez antes ir, mas se você vier me procurar por vingança, eu ainda vou te matar. Logo depois,
Fang Xingjian se virou para olhar para Fang Qian e perguntou com um brilho frio nos olhos. Fang Qian, você é um membro do ramo secundário do Fang Clan, certo? Tenho muitas perguntas para lhe fazer. Primeiro de tudo, diga-me por que você está aqui. Fang Qian soltou uma risada amarga, deitou-se no chão e deu uma longa olhada em Fang Xingjian. Pensando no poder que Fang Xingjian acabara de exibir, ela se sentiu extremamente abalada. Com um nível tão grande de cultivo de artes de espada, se ele realmente tem imunidade à magia negra, então ele pode realmente ser capaz de ir contra Li Xuanghua, a velha avó do clã Fang. Olhando para Fang Xingjian, Fang Qian disse, com suas habilidades atuais, é verdade que você tem o direito de saber sobre essas coisas. Quando ela estava dizendo isso, Fang Qian estava falando em chinês, que apenas ela e Fang Xingjian podiam entender. Hildebrand estava completamente perdida. Fang Clan só entrou em contato com o primeiro príncipe cerca de meio ano atrás. Ele possui poderosas habilidades técnicas, então estamos aqui para experimentar combinações de tecnologia, impressões mágicas e as partículas de éter. As sobrancelhas de Fang Xingjian se contraíram e ele perguntou, aquela coisa anterior que saiu do controle também foi criada por vocês? Aquele era o número sublinhando 10 sublinhado. Ele não foi criado por nós. Também não conseguimos modificá-lo. Quanto aos outros dois que você viu antes, aquele com a pele metálica e o demônio celestial preto, eles foi modificado por nós. Fang Xingjian relembrou a vontade malévola vinda do número sublinhando 10 sublinhado, sua estranha habilidade e aquela aura que era muito semelhante àquela que estava naquele osso espinhal de nível divino. Ele perguntou, onde vocês encontraram aquele número sublinhando 10 sublinhado? O que diabos ele é? Fang Qian balançou a cabeça. Eu não sei. Nós o encontramos em uma tumba antiga. Essa tumba antiga é um pouco estranha. No momento, também não podemos determinar a época de onde ele veio. Com base nos estudos dos historiadores daqui, não encontraram nenhuma decoração e edificações semelhantes a nenhum dos países ou dinastias. Só sabemos que é muito antiga. O mais estranho aqui. Fang Qian balançou a cabeça estranhamente. As palavras usadas na tumba são muito semelhantes à nossa língua chinesa. Muito parecido. Em termos de escrita, eles pareciam ser ainda mais simples do que nossa língua chinesa. Embora não tenhamos visto muitas das palavras antes, temos uma compreensão geral de seu significado. Fang Qian sorriu amargamente e balançou a cabeça. Há muitos mistérios não resolvidos no Miracle World. Há muitos lapsos e espaços em branco na história que é realmente difícil de entender. Fang Xingjian pensou no livro de origem e nos 12 ataques violentos. Ele perguntou mais uma vez, o que estava escrito naquela tumba antiga? O conteúdo é escasso. Diz apenas que o número sublinhando 10 sublinhado, a quem eles chamavam de descendente, apareceu em um país chamado China. Ele causou todos os tipos de massacres e desastres e foi somente após inúmeros sacrifícios feitos pelos militares da época que ele foi finalmente selado na antiga tumba. A tumba então avisa as pessoas que podem tropeçar nela que o número sublinhando 10 sublinhado é extremamente perigoso. Lembrando disso, Fang Qian sorriu amargamente, balançando a cabeça. É uma pena que não levamos o aviso a sério. Fang Xingjian perguntou. Eles não disseram por que não mataram o número sublinhando 10 sublinhado nem por que o selaram assim? Não. Fang Qian balançou a cabeça. China? Fang Xingjian coçou o queixo e perguntou, que país é esse? Eu não sei, disse Fang Qian. Ao mesmo tempo, Tirante, que estava na forma de uma pulseira, franziu a testa e disse, China? Por que sinto que soa tão familiar? Parece que já ouvi falar disso em algum lugar antes. Fang Xingjian não comentou sobre isso. Ele estava apenas curioso sobre a existência e o histórico do número sublinhado 10. Como Fang Qian não pôde responder a muitas de suas perguntas sobre isso, ele não se importou muito com isso. Ele olhou diretamente nos olhos dela e perguntou, então me conte a situação no Fang Clan agora. Clã Fang.
Isso mesmo. Vou perguntar primeiro. Como está aquele meu primo mais novo? Você quer dizer Fang Xinshen? Fang Qian sorriu, dizendo, aquele seu primo mais novo está indo muito bem. Ele não apenas se tornou o discípulo direto do Rei dos Magos Negros, mas também tem meu irmão mais novo como apóstolo e está ficando mais forte a um ritmo tremendo. Você deve entender que, independentemente de se tratar de magia negra ou impressões mágicas, desde que o método certo seja aplicado e desde que haja recursos suficientes, o progresso é muito rápido. É como a produção em massa de uma fábrica, ao contrário do caminho dos cavaleiros, que exige que se cultive dia e noite. Fang Xingjian fez a pergunta que sempre quis fazer. O poder da magia negra vem dos deuses além dos céus. O mesmo vale para as impressões mágicas. Qual é a relação entre os dois? É algo que foi inventado pela Associação dos Magos? O que você acha? Fang Qian perguntou calmamente. As origens das impressões mágicas são algo do mais alto nível de confidencialidade. Mesmo eu não estou ciente da verdade. No entanto, com base no que sei, a Associação dos Magos não tinha as impressões mágicas no passado. Sem impressões mágicas? Isso mesmo. Na história do Miracle World, com base no que pude descobrir, as impressões mágicas simplesmente não existem. Fang Qian disse. E você não acha que, comparado à magia negra, o uso de impressões mágicas é mais simples e muito mais prático? É mais técnico, muito parecido com o produto resultante da evolução da magia negra. Fang Xingjian ficou em silêncio. No entanto, Fang Qian riu de repente, dizendo, Fang Xingjian, tenho outra informação para você. É sobre sua mãe. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.